dos becos que foram picadas, duas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Futuro. Um tempo que ainda não chegou, mas logo que chega, já passou. Futuro é o lugar que costumamos depositar nossos sonhos, nossa esperança. Mas olhe ao seu redor e responda: onde você está agora? No passado, você já esteve. O futuro parece longe. Então, o tempo que você realmente tem é o presente. Hoje, se você se qualificar, amanhã terá mais chances na profissão. Hoje, se você respeitar as diferenças, amanhã será tratado com dignidade. Hoje, se você plantar uma árvore, amanhã viverá em um mundo melhor. Lembre-se, cada novo dia é uma nova chance para aprender, ensinar, preservar, amar. Acredite, construir o amanhã é dedicar-se todos os dias.
Roteiro dos veículos que transportarão os eleitores da zona rural do município de Paracatu para as eleições municipais de 2018. Locais onde haverá pernoite. Os veículos deverão estar na localidade no dia 6 de outubro. Saída dos locais em 7 de outubro, às 8 horas da manhã. Córrego do Ouro, passando pela mineração Morro Agudo, BR-040. Morro Agudo, saindo do Senhor José Wilton, passando por Deiró, mineração e BR-040. Almas, saindo de Dona Marcília, passando por Roque, Buriti Grande e Escola Santa Bárbara. Paulista, Fazenda Vinho, saindo de Amélia, passando por Chico Cassiano. Batalha, saindo de Hélio Martins, passando por Chico Cassiano, Samelo, Paracatu. PA Batalha, saindo da sede, passando pela Vale, Paulo Rossato, Cabral e Nolasco. Comissão Especial de Transportes, Eleições 2018. Projeto social desenvolvido através do Facebook em Paracatu ganha força e ajuda pessoas necessitadas do município. O projeto A Força do Bem. TV Aparecida realiza debate com candidatos à presidência da República. Casa do Empresário de Paracatu realiza encontro com candidatos a deputado estadual e federal que residem no município. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Veja as ações da Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu, que completa 27 anos amanhã. Conheça um projeto em São Paulo que tem o objetivo de colocar as pessoas com deficiência para dançar. Tem os gols dos jogos dessa quinta-feira pelos torneios sul-americanos. E ainda, a ex-ginasta Laís Souza publica foto em que aparece em pé após sofrer grave acidente em 2014, que a deixou tetraplégica. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando da saúde das crianças e também de toda a sociedade, é claro. Para combater a resistência às vacinas, o governo federal estuda exigir a carteira de vacinação atualizada na hora da matrícula escolar. Preocupados com a saúde dos filhos, os pais atenderam ao apelo do governo e levaram os pequenos para serem vacinados. A adesão à campanha nacional de vacinação levou à imunização de 95% das crianças de até 5 anos contra poliomielite e sarampo. Foram aplicadas 21 milhões de doses de vacinas. Agora, as autoridades de saúde planejam ações exclusivas nas áreas onde a meta não foi atingida. Os alvos serão os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, Acre, Pará, Piauí, Roraima, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. No total, cerca de 500 mil crianças em 1.180 cidades não foram vacinadas. Uma das propostas em análise para aumentar o número de crianças imunizadas é exigir a carteira de vacinação atualizada no momento de fazer a matrícula nas escolas. A ideia é reverter a queda nas coberturas vacinais registrada nos últimos 2 anos. Esse infectologista defende ainda outra medida que considera eficiente. Eu acho que a melhor situação seria que fosse obrigatório, que fosse dentro da escola, porque daí não tem como fugir. Outra preocupação é com as notícias falsas que têm levado pais a desistirem de vacinar os filhos. Para combater a desinformação, o Ministério da Saúde está oferecendo um serviço via WhatsApp para tirar dúvidas sobre vacinação. Tem muita mãe que não quer vacinar o filho. Por quê? Por causa das coisas que saem na internet e não vai perguntar para o pediatra. A gente, tem que estar sempre atento com a saúde do nosso filho. E amanhã é o Dia Mundial Sem Carro. A ideia é que as pessoas deixem os veículos em casa e usem o transporte público, uma bicicleta ou caminhem até onde precisam ir. A data também serve como alerta para a dependência do transporte individual que lota ruas, polui e estressa muita gente. Sexta-feira em São Paulo, um daqueles dias em que todos parecem ter decidido sair de carro. Tem ruas aí que se pega aí, fica tudo parado e a gente não tem como chegar no local. E olha que esse não é o principal meio de transporte na capital paulista. Do ano passado para cá, o número de pessoas que usam ônibus caiu de 47% para 43%, enquanto os que preferem os carros subiu de 22% para 24%. O uso do automóvel hoje, devido ao excesso de veículos, atingiu um ponto de ineficiência que se traduz num grande desconforto.
e uma pouca confiabilidade, porque você não sabe quanto tempo você vai levar para fazer um deslocamento. Amanhã é o Dia Mundial Sem Carro. Esse ano ele cai em um sábado, quando o movimento de carros é menor. Mesmo assim, a data alerta para os problemas causados pela dependência desse modal e é uma oportunidade para experimentar formas alternativas de se locomover pela cidade. Esse pesquisador de mobilidade urbana faz parte de uma ONG que incentiva a caminhada como forma de deslocamento. Mesmo em uma grande metrópole, é possível deixar o carro na garagem. Busca outros caminhos, você vai ver que talvez demore um pouquinho mais, mas você vai estar bem mais tranquilo no caminho, sem ficar angustiado com o trânsito e preocupado com todas as coisas que o carro faz você pensar que você já naturalizou e não é natural. O João dá exemplo, usa transporte público e caminha para chegar ao trabalho. Com essa experiência, aponta o principal fator de mudança. Só um transporte de qualidade tiraria ainda mais carros das ruas. Era bom vir todo mundo de ônibus, né? Que aí ia ficar até mais fácil para chegar ao trabalho, né? E olha só, novos dados sobre o número de casos de suicídio reforçam a importância da prevenção. Mais de 11 mil pessoas cometem suicídio por ano aqui no Brasil. O número aumenta e leva o Ministério da Saúde a buscar estratégias de prevenção. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem um caso a cada 46 minutos e a taxa de suicídio vem subindo a cada ano, como mostra o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2016, foram mais de 11 mil mortes por esse motivo em todo o país. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. A média de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,8 para cada 100 mil habitantes. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens, nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. E isso traz para a gente a necessidade de discutir suicídio e discutir sofrimento, né? Não só o sofrimento mental, mas o que gera esse sofrimento, os vários determinantes do sofrimento numa população. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica de prevenção ao suicídio. Mais de 4 milhões de reais foram liberados para o desenvolvimento de pesquisas. Também foi destinado mais de R$1 milhão para a realização de projetos nas redes de atenção psicossocial, nas capitais com alto índice de suicídio, como Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Teresina, Porto Alegre e Florianópolis. Além disso, 109 centros de atenção psicossocial, os CAPs, foram habilitados em 20 estados. O Ministério da Saúde tinha uma meta foi estabelecida que era um CAPS para cada 100 mil habitantes. Se a gente pegar a população brasileira e o quantitativo de CAPS, nós hoje já ultrapassamos essa meta inicial. Entretanto, nós sabemos que, na verdade, essa cobertura é uma cobertura que ainda precisa expandir. O que nós temos feito agora é um trabalho junto com os gestores locais, para que nós possamos ampliar os CAPs de acordo com a demanda dos gestores locais. Os números foram divulgados no mês de conscientização e prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. O tema é delicado e um fenômeno ainda pouco compreendido. O suicídio pode afetar pessoas de diferentes classes sociais e idades. Por isso, especialistas alertam: quebrar o tabu e falar sobre as doenças mentais é essencial para evitar novos casos. Nós sabemos que de cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados desde que a pessoa seja acolhida e tratada adequadamente. Isso também é um número da Organização Mundial de Saúde. 90% das pessoas que tiram suas vidas no mundo poderiam, caso fossem acolhidas no seu sofrimento e tratadas por especialistas, no caso psicólogos e psiquiatras, esses suicídios poderiam ser evitados. CVV, bom dia. Assim, atendendo a ligações, Leila tenta salvar vidas. Ela é uma das voluntárias do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que dá apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar.
São sentimentos, às vezes, que elas não têm como compartilhar. O CVV funciona como um pronto-socorro emocional. A gente é o aqui, o agora. Então, a pessoa ali, às vezes, ela não tem com quem conversar naquela situação, ou ela não se sente confortável. Às vezes, durante a madrugada, ou em algum outro momento que ela está se sentindo solitária, sem condições de ter outra pessoa ali ao lado. Então, ela pode ligar para o CVV, que sempre vai ter alguém disponível nas 24 horas do dia. Além do atendimento pelo telefone, o apoio também é oferecido pela internet, por e-mail e até chat online. A previsão deste ano é de atingir 2.500.000 atendimentos, quase 1 milhão a mais do que em 2017. As ligações passaram a ser gratuitas para todo o Brasil desde 1º de julho, após a assinatura de um convênio com o Ministério da Saúde. A ampliação do atendimento do CVV é uma das medidas para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir em 10% as mortes por suicídio até 2020. É o diferencial do trabalho do CVV, estar disponível pelo outro, ser um amigo temporário, naquele momento. O CVV a gente não trabalha o passado e nem o futuro, mas o presente, a dor aqui e agora que você está sentindo. Então a gente facilita para o outro um desabafo e com esse desabafo ele se sente bem. Vamos agora falar de meio ambiente. 8 em cada 10 embalagens que recebemos são usadas apenas uma vez. Para reduzir estas e outras formas de desperdício, existe o chamado movimento Lixo Zero. Na casa da Camila, bióloga de formação, quase tudo tem um segundo uso. O detergente é feito com cascas de limão, o sabão a partir de óleo reciclado. Os resíduos orgânicos vão para a composteira e geram fertilizante para o cultivo de ervas aromáticas e medicinais. Para o café, coador de pano. Os guardanapos são de tecido e ela tem sempre na bolsa garrafa d'água, caneca, guardanapo, lanche sem embalagem descartável e sacolas reutilizáveis. A preocupação é reduzir ao máximo o descarte de resíduos, especialmente plástico. Com o tempo ele começa a se degradar em micropartículas, a própria radiação solar degrada, ele entra na cadeia alimentar. E aí foi nesse momento que eu comecei a reduzir, tentar reduzir, usar alternativas. Ações como a da Camila são importantes. Levantamento realizado pela Associação Nacional, que representa as empresas de limpeza pública, a Abrelp, indica que os brasileiros geraram mais de 78 milhões de toneladas de resíduos nas cidades em 2017. Quase 7 milhões de toneladas sequer foram coletadas. Do lixo recolhido, cerca de 40% vai para lixões adaptados, sem sistemas de proteção ambiental. O uso de lixões, que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos deveria estar abolido, cresceu 3%. Só no ano passado, foram quase 36 milhões de toneladas de resíduos, poluindo solo, rios e oceanos. O cidadão pode se engajar com mudanças simples de hábitos. Então, repensando a maneira como ele consome, levando em conta essa meta de reduzir o total de resíduos que ele gera e consumir com mais consciência, prolongando a vida útil dos produtos dele. E nos produtos em que de fato ele precisa consumir e há um resíduo, que ele reaproveite esse resíduo, seja através da reciclagem, seja através da compostagem, quando for um resíduo orgânico. Nos destaques internacionais, uma mulher que acusa de assédio sexual um escolhido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Suprema Corte, está disposta a prestar depoimento sobre o caso e pode atrapalhar os planos do presidente norte-americano. Um grupo de 40 manifestantes ocupou uma das galerias do Senado norte-americano, gritando frases em apoio à professora Christine Blasey Ford. Uma advogada dela afirmou que sua cliente está disposta a prestar depoimento no Comitê Judiciário sobre as acusações de agressão sexual contra o juiz Brett Kavanaugh durante uma festa no começo da década de 80, quando os dois eram alunos do ensino médio em Maryland.
Kavanaugh é um juiz federal da Corte de Apelações e foi indicado por Donald Trump para um cargo vitalício como juiz da Suprema Corte. A Comissão Judicial do Senado, que analisa a candidatura, convocou as duas partes para dar explicações perante os membros na próxima semana. Trump partiu para a defesa de Kavanaugh, falou que ele é um homem extraordinário e, sobre a acusação, disse que é muito difícil imaginar que tenha acontecido. A batalha pela confirmação do nome de Kavanaugh acontece a poucas semanas da eleição para o Congresso, onde os republicanos ainda têm maioria. A confirmação do nome do juiz pode aumentar o controle de Donald Trump sobre o judiciário e sobre a Suprema Corte. Na França, a crise dos refugiados se espalha pelas ruas do país. As organizações não governamentais em Paris estão preocupadas com a quantidade de imigrantes espalhados pelas ruas da capital francesa, depois que foram fechados os campos de refugiados em Calais, no norte do país. Este ano entraram na Europa mais de 82 mil imigrantes e refugiados. Só a França recebeu mais de 60 mil pedidos de refúgio no primeiro semestre. Nas últimas semanas, as organizações não governamentais cortaram a ajuda aos imigrantes por causa do aumento da tensão entre grupos de estrangeiros. A situação de crise se espalhou pelas ruas de Paris e os refugiados dependem de voluntários para terem água e comida. A Organização Internacional das Migrações mostra que, além dos refugiados da Síria e do Iraque, mais de 75 mil pessoas fugiram da África e chegaram à Europa, atravessando o Mediterrâneo desde o início do ano. Na Áustria, onde acontece a reunião de líderes europeus, centenas de ativistas da causa pró-refugiados foram protestar nas ruas de Salzburg contra o plano de aumentar para 10 mil o número de policiais da Agência Europeia de Guarda de Fronteiras. Em instantes, projeto social desenvolvido através do Facebook em Paracatu ganha força e ajuda pessoas necessitadas do município. O projeto A Força do Bem. TV Aparecida realiza debate com candidatos à presidência da República. E ainda, Casa do Empresário de Paracatu realiza encontro com candidatos a deputado estadual e federal que residem no município. Os detalhes já já. É bom ter uma administração parceira do homem do campo. Depois de 30 anos de espera, os moradores da aldeia de cima finalmente viram ser construídas as tão sonhadas pontes. Há tempos, precisava dessas duas pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. Todo mundo sente aquela confiança porque foi uma obra bem feita, bem concluída. Era ponte de madeira muito ruim, caminhão pesado não tinha possibilidade de passar, agora ficou do jeito que estava precisando de ser. Batizadas de pontes Jorge Arida Vasconcelos e Raul Pérez da Silva, as obras resolvem problemas antigos da região. Já caí em pinguela, já rodou lata de leite, já rodou cavalo. E hoje, graças a Deus, nós estamos sendo privilegiados com essas pontes. Já as pontes para a comunidade é muito importante, porque nós precisávamos dessas pontes. A prefeitura já entregou 16 pontes e outras 4 serão entregues, confirmando o nosso compromisso com o homem do campo. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba.
tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.